Você fez algo esta manhã que preciso te contar. Provavelmente nem lembra de ter feito. Durou menos de 30 segundos. Você faz isso todo dia da sua vida. E se você tem mais de 60 anos e toma algum remédio para a pressão ou para o coração, é uma das coisas mais perigosas que você faz em todo o seu dia. Não estou exagerando. Estou sendo a doutora Rafaela Monterio, cardiologista, que já viu o que acontece quando isso dá errado. Hoje eu vou te mostrar exatamente qual é esse erro, porque ele é tão mortal depois dos 60 e o que fazer amanhã de manhã para nunca mais colocar seu coração em risco. Fica comigo, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a sua manhã para sempre. Deixa eu te contar sobre o seu João, 72 anos, aposentado, ativo, orgulhoso de cuidar da saúde. Tomava remédio para a pressão há 7 anos, tudo controlado. Toda manhã, às 6 da manhã, o despertador tocava. Ele abria os olhos, se levantava rápido e ia direto para o banheiro. 15 segundos do começo ao fim. Fazia isso há 50 anos. Numa manhã de terça-feira, a esposa dele, Dona Cida, me ligou às 6h30 da manhã, a voz tremendo. Doutora, ele está no chão do banheiro. O seu João não teve infarto, não teve AVC. Ele simplesmente se levantou da cama do mesmo jeito que sempre fazia. E o corpo dele, aos 72 anos, com aqueles medicamentos, depois daquela noite de sono, não aguentou mais. E esse hábito quase o matou. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. Amanhã não é um momento neutro para o seu coração. É o momento mais perigoso das 24 horas para quem tem mais de 60 anos. Sabe por quê? Enquanto você dorme, a pressão arterial cai, o coração descansa, o corpo entra no modo mais tranquilo possível, mas quando o despertador toca, tudo muda. O corpo precisa sair do modo sono e entrar no modo ativo em questão de segundos. E é exatamente nessa transição que o perigo mora. Pesquisas publicadas na revista Circulation mostram que entre as 6 da manhã e as 10 da manhã acontecem os maiores picos de infarto, AVC e morte cardíaca súbita do dia inteiro. O sangue fica mais propenso a coagular, a adrenalina dispara, a pressão sobe de forma brusca. Seu coração está fazendo um trabalho imenso nessas primeiras horas e qualquer erro nesse momento pode ser fatal. Agora deixa eu te mostrar porque o seu João caiu e por você pode estar na mesma situação sem saber. Quando você fica deitado a noite toda, o sangue se distribui pelo corpo de forma equilibrada. O coração não precisa lutar contra a gravidade. Tudo flui com facilidade. Mas quando você se levanta rápido, de repente acontece algo que poucos conhecem. Cerca de 800 mililitros de sangue, quase 1 litro, desce imediatamente para as pernas por causa da gravidade. O cérebro fica sem sangue por alguns segundos e o coração dispara tentando compensar. Em pessoas jovens, o corpo compensa isso em 1 segundo. Automático. Imperceptível. Mas depois dos 60, esse sistema de compensação fica mais lento, mais preguiçoso. Pode levar 3, 4, 5 segundos para reagir. E esses segundos são a janela do perigo. É nesses segundos que a tontura aparece. É nesses segundos que as quedas acontecem. E é nesses segundos que, em pessoas com o coração mais frágil, eventos mais graves podem ser disparados. Esse problema tem nome. Se chama hipotensão ortostática. E um estudo publicado no Journal of Hypertension mostrou que ela afeta 1 em cada 5 adultos acima dos 65 anos. 1 em cada 5. Não é raro. É assustadoramente comum e a maioria das pessoas nem sabe que tem. Mas o seu João não tinha só esse fator trabalhando contra ele. Tinha 3 ao mesmo tempo. O primeiro é o que acabei de te explicar. O sistema nervoso mais lento depois dos 60. O segundo é o remédio para a pressão. Escuta com atenção, porque isso é algo que quase nenhum médico explica na consulta. Os remédios para a pressão têm um horário em que a concentração deles no sangue está no ponto mais baixo, o momento em que protegem menos o coração. Para a maioria das pessoas que tomam o remédio à noite, esse momento mais fraco é exatamente de manhã cedo, das 6 às 9 da manhã. Ou seja, o momento em que o remédio está mais fraco é o mesmo momento em que o coração está mais vulnerável. 2 inimigos agindo juntos, em silêncio. O terceiro fator é algo que a maioria das pessoas faz achando que está fazendo a coisa certa.
parar de beber água depois das 18, 19 horas para não levantar de madrugada para o banheiro. Eu entendo, mas isso tem um preço. Depois de 8 horas sem beber nada, mais o que o corpo usa durante sono, você acorda levemente desidratado. O sangue fica mais espesso, o volume circulando pelo corpo fica menor. Pensa comigo. É como tentar bombear mel grosso por um canudinho fino. O coração se esforça muito mais para manter a pressão quando o sangue está espesso. E aí você se levanta rápido, sistema nervoso lento, remédio no ponto mais fraco, sangue espesso, tudo ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu com o seu João. Agora deixa eu te contar sobre a Dona Teresa, 67 anos, enfermeira aposentada, passou 30 anos cuidando de pacientes cardíacos. Se alguém deveria ter percebido o risco em si mesma, era ela. Mas ela me contou, quando veio à minha consulta, que nunca tinha conectado os pontos. Eu achava que isso acontecia com pacientes doentes. Eu caminhava todo dia, me sentia bem. Ela estava sentindo tontura toda manhã ao levantar há 8 meses. E foi só quando a filha insistiu que ela mencionou numa consulta. A solução foi simples. Ajuste no horário do remédio e um copo de água antes de se levantar. Em 6 semanas, os sintomas sumiram. Passei 30 anos cuidando de todo mundo. Ela me disse, e não percebi isso em mim mesma. Dona Teresa, isso não é vergonha. Isso é exatamente o tipo de coisa que passa despercebida. Por isso estou aqui hoje. Se este vídeo está abrindo seus olhos, me faz um favor enorme. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago informação como essa, clara, baseada em ciência, explicada de um jeito que faz sentido para a vida real. Agora vamos para o que você veio buscar aqui, o protocolo de manhã que protege o seu coração. São 7 passos simples, menos de 3 minutos e podem mudar tudo. Passo 1. Antes de se sentar, antes de tirar o cobertor, passa 30 segundos fazendo círculos com os tornozelos e flexionando os pés para cima e para baixo. Os músculos da panturrilha funcionam como uma bomba secundária para o corpo. Ativar eles antes de se levantar reduz diretamente a queda de pressão causada pela gravidade. 30 segundos. Só isso. Passo 2. Deixa um copo de água na mesinha de cabeceira toda noite e bebe antes de se levantar, pelo menos um copo cheio. Isso aumenta o volume de sangue circulando e dá ao coração o que ele precisa para manter a pressão na hora da mudança de posição. Esse único hábito já fez diferença enorme para muitos dos meus pacientes. Passo 3. Senta na beira da cama por 60 segundos completos antes de ficar de pé. Não 5 segundos. 60. Usa o celular como timer se precisar. Sentar é uma posição intermediária. O corpo já começa a se ajustar à gravidade antes de você ir para a posição vertical. Isso dá tempo para o sistema nervoso acordar de verdade. Passo 4. Quando for se levantar, faz isso perto de algo que possa segurar. A mesinha de cabeceira, a cabeceira da cama, a parede, não porque você vai cair, mas porque você está dando ao corpo uma rede de segurança durante os primeiros segundos de ajuste. Isso não é fraqueza, é inteligência cardiovascular. Passo 5. Na próxima vez que for buscar seu remédio na farmácia, faz essa pergunta. Com os medicamentos que tomo, existe um horário mais seguro para tomar pensando na minha manhã? O farmacêutico conhece toda a sua lista de remédios, sabe quando cada um está no pico e quando está no ponto mais fraco. E essa conversa é de graça. Pode ser uma das mais importantes que você vai ter esse ano. Passo 6. Começa a medir a pressão toda manhã sentado antes de tomar os remédios. Anota num caderninho e leva essa pergunta escrita para a próxima consulta. Doutora, pode medir minha pressão deitado e de pé na mesma consulta? Esse exame se chama teste de pressão ortostática. Leva 2 minutos e diz exatamente se você tem hipotensão ortostática. Muita gente nunca fez esse teste. Agora você sabe pedir pelo nome? Passo 7. Compartilha esse protocolo com quem mora com você, com o seu companheiro ou companheira, com um filho, com um amigo da sua idade, porque tem algo que preciso te contar. Tem um casal que eu atendi, o seu Paulo e a dona Rosa, 72 anos cada um. Tomavam remédios parecidos, viviam na mesma casa, tinham a mesma rotina de manhã.
A diferença é que o seu Paulo tinha recebido essa informação na última consulta. A dona Rosa não. Numa manhã, a dona Rosa caiu no corredor, fraturou o pulso, se recuperou, mas ficou meses sem a independência que tanto valorizava. O seu Paulo me disse depois. A gente fazia tudo igual. Eu tinha a informação, ela não tinha. Isso não me pareceu justo. Ele levou ela na próxima consulta com uma lista de perguntas anotadas. Esse vídeo existe para que isso não aconteça com quem você ama. Agora deixe eu responder 2 perguntas que eu sei que estão na sua cabeça. A primeira: doutora, eu faço isso a vida toda porque só agora é perigoso, porque o corpo muda. Aos 40 anos, o sistema nervoso compensava a queda de pressão em 1 segundo, imperceptível. Mas aos 65, 70 anos, essa janela largou. O mesmo gesto carrega um risco completamente diferente numa fase diferente da vida. A segunda: meu médico nunca me falou isso. Ele errou. Não, seu médico não é negligente. Existe muito mais informação importante sobre saúde cardiovascular do que cabe em uma consulta de 15 minutos. Leva essas perguntas de forma proativa. Você não está questionando o médico, está ajudando ele a te ajudar melhor. Vamos voltar ao seu João. Ele tem 74 anos hoje. A dona Cida chama ele de o homem das manhãs lentas. Ele deixa um copo de água na mesinha toda noite, faz os círculos com os tornozelos antes de tirar o cobertor, senta na beira da cama por 60 segundos e olha pela janela do quarto. Ele me disse na última consulta que começou a notar coisas que nunca tinha visto antes. O sol entrando pela janela, os pássaros lá fora, o café cheirando da cozinha. 18 meses sem nenhum episódio de tontura, sem nenhuma queda, sem nenhuma emergência. E sabe o que ele faz toda quinta-feira de manhã? Encontra os amigos da sua idade no parque e ensina o protocolo para quem quiser aprender. Imprimiu numa folha de papel. Já deu para mais de 20 pessoas. 4 delas foram ao médico e descobriram hipotensão ortostática que nunca tinha sido identificada. Uma delas sentia tontura toda manhã há 3 anos. TRS anos. A informação existia, o exame existia, a conversa simplesmente ainda não tinha acontecido. É para isso que esse canal existe, não para substituir o seu médico, mas para garantir que as conversas que podem mudar a sua segurança e a sua saúde realmente aconteçam. Hoje você aprendeu que o erro fatal de 30 segundos é simples, é se levantar rápido demais da cama. Mas não é só isso. É esse gesto somado ao sistema nervoso mais lento, ao remédio no ponto mais fraco e ao sangue mais espesso depois de uma noite sem água. 3 fatores, todos ao mesmo tempo, toda manhã. E agora você tem o protocolo de 7 passos para se proteger. Começa amanhã de manhã. Um copo de água na mesinha hoje à noite. Círculos com os tornozelos ao acordar. 60 segundos sentado na beira da cama. Só isso já muda tudo. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilha com alguém que você ama agora, um familiar, um amigo da sua idade, manda no WhatsApp, porque amanhã em que essa pessoa vai precisar dessa informação pode ser amanhã. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você sente tontura quando se levanta de manhã? Mesmo que seja rápida, mesmo que passem segundos, me conta lá embaixo que eu leio tudo. Eu sou Adra Rafaela Monterio e te desejo de coração uma manhã segura, um coração forte e muitos anos pela frente. Cuida de você, você merece. Até o próximo vídeo.